Olá! Hoje nós vamos falar das concepções da Constituição ou dos sentidos da Constituição, tá bom? No livro do Pedro Lenza, ele usa o termo sentido, tá? E no livro do Marcelo Novellino, ele vai usar o termo concepções, tá ok? A primeira concepção que a gente vai falar é a concepção sociológica da Constituição, tá? Vamos então fazer um esquema para ficar fácil. Concepção sociológica, Ferdinand Lassalle, tá? Esse é o filósofo que vai conceituar essa definição, né? Esse sentido, essa concepção da Constituição. Ele fala o seguinte, que a Constituição ela deve ter efetivo poder social. O que isso significa? Basicamente, ela vai transcrever o que já acontece na sociedade. Para ele, a Constituição é mera folha de papel se não for o que acontece na sociedade. Então, assim, não adianta nada você botar na Constituição que deve garantir igualdade a todos. Se a Constituição, se a sociedade não é igualitária, você está tendo uma Constituição de mentira, que é mais ou menos o nosso caso, né? Então, assim, o Ferdinand Lassalle ele era muito crítico em relação a fazer uma Constituição, né, toda cheia de normas, porque na verdade você tem que fazer aquilo que já existe. Tá? Era como se fosse você só ratificar o que já existe. As relações de poder e de dominância na sociedade elas tinham que ser transcritas para a Constituição. Tá? Carl Smith ele fala o seguinte, não, a Constituição não tem que ser o que a sociedade combina em relações de poder, ela tem que ser o que o poder político quer, né, fazer dela a Constituição. Vamos lembrar assim, que Carl Smith está na época do partido nazista, na Alemanha, né, um filósofo alemão, inclusive esteve a vida dele ela se mistura um pouco com o próprio nazismo, e para ele assim o conceito de Constituição é o conceito, né, político, em que quem tem o direito de escrever a Constituição é aquele líder, aquela pessoa ou aquela assembleia que foi politicamente escolhida para fazer a Constituição, tá bom? Então, assim, é decisão política do titular do Poder Constituinte. Então, é uma decisão do político, tá bom? O terceiro sentido da Constituição, que vai estar nos dois livros, né, tanto no do Novellino quanto no do Pedro Lenza, é o sentido jurídico. O sentido jurídico foi elaborado por Hans Kelsen, famoso jurista austríaco, né, o pai do positivismo. E ele fala o seguinte, a Constituição ela tem, né, um sentido lógico-jurídico, tá, e um sentido jurídico positivo. Ele vai fazer essas duas distinções. No sentido lógico-jurídico, é aquela Constituição ideal, aquilo que a gente deseja enquanto Constituição. Tá? Então, não é de fato a Constituição escrita, né? É uma norma hipotética, fundamental, aquilo que a gente almeja como bom, tá? O lógico-jurídico. E tudo isso é fruto do racionalismo. Lembrando que o Hans Kelsen é aquela pessoa que ele é contrário ao justnaturalismo. Ele não acredita que exista uma justiça natural e leis que as pessoas saibam que é certo e que é errado. Não, ele não acredita nisso. Ele acha que as leis elas precisam ser debatidas, as normas precisam ser positivadas. E entrando nessa parte do positivismo jurídico, o Hans Kelsen ele vai estabelecer uma coisa que a gente usa até hoje, que é a tal da verticalidade hierárquica, tá bom? Esse quadrinho aqui, que você vai ter aqui bem esclarecido, né? Quem vai estar no topo e quem vai estar abaixo. Você percebe que a Constituição Federal ela ocupa o topo dessa pirâmide. Então ela vai estar acima. Ela vai ser uma norma superior, suprema. Ela vai ter uma superioridade, né, em relação às outras. Tá? Isso é o jurídico positivo. É a norma positivada. É a lei propriamente dita. Tá ok? Então esse é o sentido jurídico do Hans Kelsen. O quarto sentido é o sentido normativo do Konrad Hess. Tá? O Konrad Hess ele faz um trabalho de uma releitura, né, do Lassalle, do Ferdinand Lassalle. E o Konrad Hess fala o seguinte, olha, se a nossa função enquanto jurista é tão somente reconhecer o que existe na sociedade já de Constituição, nós somos meros narradores. Né? A gente só está escrevendo no papel o que já acontece. Ele fala que não, a Constituição ela não pode ter essa função de tão somente reescrever o que acontece na sociedade. A Constituição ela deve ser uma coisa a se alcançar. Então, quando você faz uma lei, você tem que tentar também botar nessa lei um tanto de, vamos colocar assim, utopia, um tanto de
não o que você já tem, mas aquilo que você almeja buscar. É o sentido clássico da Revolução Francesa, né? Você tem lá liberdade, igualdade e fraternidade. Você não tinha nenhuma das três, mas você coloca nas constituições. E praticamente todas elas vão ter esses conceitos de maneira mais abstrata, assim, mais difusa. Então, assim, qual é a sociedade que conseguiu chegar a ter liberdade, igualdade e fraternidade de maneira equilibrada? Praticamente nenhuma, né? Se é que alguma chegou. Mas isso estar na Constituição é necessário. Para quê? Para que a gente almeje chegar. Então, para o Conrad Hesse, a Constituição, né, ela tem que ter um poder normativo, ela tem que ter uma normatividade, ela tem que ser poderosa. O livro, a Constituição, né, não digo o livro, mas a ideia, a Constituição que está condensada nesse livro, ela tem que ter esse poder da normatividade. Tá? Então a palavra-chave quando você pega o Conrad Hesse vai ser a palavra normatividade. Lembrando que esse foi um jurista alemão que presidiu o STF alemão, né, lá tem um outro nome, e ficou por muitos anos como juiz membro do Supremo Tribunal deles. Um quinto conceito chamado conceito culturalista. Tá? Ele também vai estar nos dois livros. Esse conceito culturalista é o conceito mais sincrético. Ele é do Meirelles Teixeira, e esse conceito culturalista ele vai trazer um pouco de tudo. Ele vai falar do conceito da Constituição total. A Constituição ela tem o sentido político, ela tem o sentido filosófico, ela tem o sentido espiritual. Ele vai colocar também esse termo da espiritualidade. Ela vai ter o sentido histórico, social. Então vai passar por Fernand Lassalle, por Carl Schmitt, por Hans Kelsen. O sentido mais positivista, né, jurídico. Então, assim, tudo isso vai estar dentro de uma Constituição. Essa é a ideia do Meirelles Teixeira, uma ideia mais culturalista, mais abrangente. E também tem, no livro do Pedro Lenza, ele coloca vários tópicos assim, que eu acho interessante a gente citar, da parte material e da parte formal da Constituição. Eu acho interessante a gente falar sobre isso. O que seria a Constituição formal? A Constituição formal é a que passa pelo processo para chegar na forma. Então, por exemplo, qualquer lei que estiver na nossa Constituição, independente de que matéria ela trate, é uma lei constitucional de modo formal. Todas. Formalmente são constitucionais, porque passaram pelo processo de lei para se tornarem leis da Constituição. Mas nem toda lei que está na Constituição é uma lei materialmente constitucional. Como que a gente explica isso? Às vezes, por exemplo, dizer que o Colégio Pedro II vai ficar no Rio de Janeiro, a sede no Rio de Janeiro, isso absolutamente não tem pertinência, né, constitucional dentro de um país. Isso é tão somente um detalhe que pode ser uma norma constitucional formalmente, mas não é uma forma constitucional materialmente. Para ser uma norma constitucional materialmente, ela teria que legislar sobre questões mais fundamentais da sociedade. Aquelas normas que a gente falou na última aula, as normas que são fundamentais. Por exemplo, os direitos humanos, como que o Estado vai se reger, as estruturas de poder da sociedade, Estado, município, federação. Isso sim é crucial de estar numa Constituição. Agora, tem muitas coisas na Constituição que são meramente, né, formalmente constitucionais. Elas não são materialmente constitucionais. Bem, para finalizar, eu vou falar sobre um trecho aqui do livro do Novelino, que ele fala qual seria o papel da Constituição. Eu achei muito interessante isso. Ele diz que a Constituição tem 4 papéis, né? Vamos lá ser as funções da Constituição. O primeiro papel que ele coloca é a função de lei. Tá? Lei. É apenas lei, é uma diretriz, é uma lei ordinária, então somente uma lei. Não é o nosso caso, né? A nossa Constituição não tem função somente de lei. A segunda concepção, né, no sentido de qual é a finalidade da Constituição, qual é o papel da Constituição, é o papel de fundamento. É aquele papel da Constituição total, né? A ideia também justamente da normatividade da Constituição, que a Constituição é a quem impera, é quem vai estar acima. Ela vai ser a base da sociedade. Então esse papel de fundamento é o nosso papel. Aqui no Brasil, a nossa Constituição, o papel da nossa Constituição, né, a função da nossa Constituição é justamente ser uma Constituição total, reger a sociedade, uma Constituição normativa, que tenha poder e eficácia. Beleza? O terceiro é parecido com o papel dos Estados Unidos. Eles chamam de Constituição moldura. Por que moldura? Porque você tem só o limite. Você não pode ultrapassar aqueles limites. Mas dentro desses limites, tudo é permitido. É uma ideia bem libertária, né? Você permite tudo, exceto o que está fora do limite. Então, passou daqueles limites, não pode. Mas tudo que está dentro do limite, pode à vontade. Então, é a Constituição moldura. Você delimita aquilo que não pode e permite tudo que se pode. E um quarto conceito do italiano Gustavo Zagrebelsky,
Ele fala o seguinte, ele fala que a Constituição ela tem que ser mais suave. O papel dela não pode ser um papel tão firme, duro, rígido, como seria o caso da nossa Constituição, da Constituição total, ou então até da moldura. Ela, em si, uma Constituição dútil, né, suave. Ele fala o seguinte, a Constituição ela tem que ser mais como uma meta, um lugar que a gente precisa convergir. A gente precisa chegar à Constituição, e não a Constituição emanar para o país o que o país precisa. É muito interessante essa ideia, né? A ideia de meta, de objetivo. Então, por isso que ele fala de Constituição suave. Você tem que alcançar a Constituição, você tem que chegar à Constituição, tá ok? No próximo vídeo eu vou falar sobre a constitucionalização simbólica, tá? Esse conceito foi desenvolvido aqui no Brasil, tá ok? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos. Tchau!